Eu quero que você vá até Mateus no capítulo 25, sendo que Mateus 25, ele vem logo de cara a parábola das 10 virgens, em que nós não vamos transcorrer. Por quê? Nós temos vários estudos sobre esta parábola, pregações, então você deve procurar no nosso seminário sobre parábolas, que você terá, então, várias dicas, várias simbologias, várias coisas gloriosas que o Senhor nosso Deus, por misericórdia, nos tem ensinado ao longo desses anos. Porém, se você ao longo do seminário tiver alguma pergunta que queira fazer ainda sobre esse contexto, você também poderá fazê-lo. Mas em princípio nós não vamos transcorrer a parábola das 10 virgens, que tomaria um grande tempo, e nós já temos esses estudos da parábola esmiuçado aí no decorrer dos nossos seminários. Então eu quero convidar você a Mateus 25, verso 14, que diz: digo também que o reino será como um senhor que ao sair de viagem convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1 talento, e a cada um conforme a sua capacidade pessoal, e em seguida partiu. O que havia recebido 5 talentos, imediatamente investiu, ganhou mais 5. Da mesma forma que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra, escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar conta com eles. Então o servo que recebera 5 talentos aproximou-se, entregou mais 5 talentos, informando: Senhor, me confiaste 5 talentos, eis aqui mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, bom servo, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 me confiaste, trago-te mais 2. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando finalmente que tinha recebido apenas 1 talento, explicou o Senhor: eu te conheço, sei que és homem severo, que colhe onde não plantou, ajunta onde não semeou, por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei, ajunto onde não semeei? Então, por isso, ao menos devias ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, eu recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai-o ao servo que agora está com 10 talentos. Pois quem tem mais se lhe dará, confiado, e possuirá em abundância, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora às trevas, ali haverá muito pranto e ranger de dente. Irmão, essa parábola você já conhece, mas eu vejo aqui no verso 14 que Jesus começa dizendo assim: digo também que o reino será como um senhor que ao sair de viagem convocou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. Quais são os bens do Senhor? Irmão, nós entendemos aqui que Jesus tem bens e ele nos confiou. O seu principal bem, o imediato, o inquestionável bem é a sua própria palavra, a doutrina que ele nos deu para nós cuidarmos dela. Ele disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ou seja, o bem que ele deu, entregou aos discípulos, e esses discípulos deveriam repassar à humanidade, e cumpriram lá muito bem o papel deles, cada um com seus esforços, e a maioria indo até a morte. Cumpriram muito bem o papel deles, apesar de, como homem,
tiveram, obviamente, as suas falhas, como nós, como homens, também temos as nossas. Estes são os bens do Senhor maior, a sua palavra. Nada supera isto, né? Tem gente, até ainda há pouco estava conversando com o irmão, antes do seminário, tem gente que valoriza coisas que na verdade vai perder, porque não está valorizando em primeiro lugar o que deveria ser valorizado. Quando você não prioriza o conhecimento da doutrina, você não é nada. Porque tudo que você possa vir a ser, resume-se em ter conhecimento, viver mergulhado na doutrina. Se você não tem a doutrina do Evangelho, você não é evangélico. Se você não tem a doutrina do cristianismo, você não é cristão. Então, a doutrina é a palavra, é o bem maior que Jesus deixou. Ninguém jamais será salvo sem esse bem maior. Então ele veio do céu, repassou o seu bem maior aos seus discípulos e disse: Pai, eu vos dei a tua palavra. A palavra que vos tenho dito é espírito e vida. Aquele que guardar os meus mandamentos terá vida por eles. Não é assim que a Escritura diz? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é esse que me ama. O bem maior, aquilo pelo qual Deus mais zela, é a sua própria palavra, a doutrina. Porque é a doutrina que faz diferença em todo o planeta. Se nós, eu e você, não tivéssemos esse bem maior de Deus, que são as suas regras, a sua doutrina, a sua palavra, quem seríamos nós? Ateu, espírita, católico, budista, Seixunoê, testemunha de Jeová. A única coisa que faz diferença nas nossas vidas é esse bem maior de Deus, que é a sua palavra. E esse bem de Deus, ele é tão precioso, a sua palavra é tão preciosa, que a própria Escritura diz que Jesus Cristo veio ao mundo e morreu em testemunho e em cumprimento da palavra. Então é necessário que você entenda, irmão, que a doutrina é o bem maior. Então, falar língua estranha não é em primeiro lugar. Muita gente, e eu já conheci, falou línguas estranhas, interpretou línguas, teve sonhos, teve visões, mas não zelou pela doutrina. O diabo veio e lhe deu uma rasteira. Sabe como dá aquelas coisinhas que, não é bem assim. Quando tu conhece a doutrina, você é radical e diz, é assim e tem que ser assim. Quando você não conhece a doutrina, você afrouxa. Se você não tiver afiado, você afrouxa. E aí não adianta falar línguas, ter sonhos, visões, ser o cântico espiritual, expulsar demônio, curar enfermo, ressuscitar os mortos. Não adianta nada disso. Se você não tiver com um bem maior arraigado na sua vida, o diabo está preparando uma esquina para te dar uma rasteira. Mas quem é firme na doutrina, esse aí é. Então, para mim, né? Muitos têm as suas visões. O bem maior que Deus deixou, e esse personagem aqui, eu entendo que é o próprio Senhor Jesus, o bem maior que Ele nos deixou foi a sua palavra. Né? Tem também aqui, no verso 24, diz: chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não planta e ajunta onde não semeia. Por isso tive receio, escondi no chão teu talento, aqui está, toma o que é teu. Ele diz, Senhor, eu te conheço, eu sei que tu és isso, eu sei que tu és aquilo. Irmão, conhecia? Não. Se conhecesse, ele saberia qual era a vontade do seu Senhor. Ele não executou a vontade do seu Senhor.
Esse é o retrato de uma cristandade fracassada. Eu conheço Deus, e eu digo assim para as pessoas, já disse muito, ultimamente ninguém gosta nem de olhar para a minha cara. Eu já disse muito assim, você sabe quem é Deus? Não, eu sei quem é Deus. É mesmo? Quem é o teu Deus? O meu Deus é o Criador dos céus e da terra. Eu digo, grande porcaria. Até o católico diz isso. Até o espírita diz isso. Testemunha de Jeová diz isso. Aí vem o crente de pulmão todo cheio. O meu Deus é o Criador dos céus e da terra. Grandes porcaria. Para alguém que diz conhecer Deus, tem a mesma declaração de um espírita e de um católico. Vê se as minhas declarações vão se resumir. Meu Deus é o Criador dos céus e da terra. As tuas declarações se resumem a isso, irmão? Não, eu creio em Deus. Aí Tiago diz assim, que besteira você crê em Deus? Até os demônios creem. E pior do que tu, eles creem mais do que tu. Porque eles dizem assim, eles creem e estremecem. Eu não vejo nenhum crente estremecendo, muitas vezes, por temor a Deus. Então, esse cidadão aqui, ele diz, eu te conheço, sei que és um homem severo, colhe onde não plantou, ajunta onde não semeou, eu escondi o teu talento. Aí Jesus, que eu creio é o personagem da parábola, sentenciou, servo mau e negligente, tu sabe isso a meu respeito? Então por que tu não agiu de acordo com o que você sabe? Então que pelo menos, na tua incompetência, pelo menos você não entregou o meu talento aos banqueiros. Pelo menos agora eu vinha e recebia o meu talento, mais os juros, que seria uma coisa mínima. Os outros entregaram o dobro. Ele disse que ele queria pelo menos os juros. Ou seja, quem é Jesus? Jesus é severo, né? Jesus é um homem que, como diz aqui o cidadão, ele é isso aí, ele é severo. Jesus não vai admitir que ele ponha um talento na minha vida e que eu não entregue isso para ele multiplicado, irmão. Porque ele sabe o poder daquilo que ele colocou na minha e na sua vida. Vou eu querer apresentar-me diante de Deus com essa cara lavada aqui que eu tenho? Jesus, tu fez uma grande obra na minha vida, eu estou aqui. Ele vai dizer, mas o espírito que eu coloquei na tua vida dava para ganhar o mundo. O espírito que eu coloquei na tua vida dava para atravessar espada no cérebro de metade do planeta. A obra que eu fiz na tua vida, tu podia ter testemunhado aos 4 cantos. Tu vem se apresentar diante de mim com essa cara lavada aí? Ele vai dizer, servo negligente, mau, relapso, inútil. Sai da minha frente. O que Jesus investe na nossa vida, Ele sabe que é muito grande. E Ele sabe que tem poder de multiplicação. Se você não apresentar para Deus as coisas multiplicadas, irmão, lamento ter que te dizer isso, irmão, mas você não está numa igreja, você está num centro de seleção. Jesus falou, trabalhai enquanto é dia. Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Todo mundo que trabalha vê um resultado, não vê? Mas quem é preguiçoso, cava um buraquinho, mete o talento lá debaixo da terra, esse não quer trabalhar. Esse é preguiçoso. Os outros trabalharam. E aquele que escondeu o talento, ele não trabalhou. Ele caiu no comodismo. Porque se ele pegou o talento do seu senhor e escondeu, o que ele fez? Foi jogar ping-pong, futebol. Não. Foi para a internet. Foi para o WhatsApp. Você está entendendo, irmão? Tem muita coisa escondida atrás dessa atitude de ter escondido o talento. Ele não trabalhou, ele não fez nada. Ele apenas se contentou com o que ele recebeu.
Por exemplo, tem pessoas que são curadas de câncer, seus milagres, são livres do espiritismo. A própria operação de Deus nas nossas vidas pode ser considerada um talento, que se nós testemunharmos das grandezas de Deus na nossa vida, através de nós, Jesus acaba libertando outros das cadeias das negruras eternas. Mas se você fica por aí, Jesus é maravilhoso, ele me curou, Jesus é maravilhoso, ele me curou, e você fica vivendo isso como um talento escondido, as coisas podem se complicar. Agora, irmão, você sabe o que eu acho mais terrível? É o verso 30. Ele diz assim: quanto ao servo inútil, lançai-o para fora, as trevas, ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Eu te pergunto, o que a Escritura nos adverte, nos ensina com relação a alguém que está em trevas ou que é lançado em trevas? Significa que essa pessoa foi excluída da graça, ela perdeu a salvação. Ou esse servo lançado nas trevas, ele ainda está salvo? Alguém consegue enxergar dessa maneira? Que Deus diga, lançou nas trevas, mas ele está salvo. É assim? Não, lançou nas trevas, ele não está salvo. Mas ele era salvo? Ele não recebeu um talento? Ora, se ele recebeu um talento, ele era salvo. Negligenciou o talento e perdeu a própria salvação. Vixe, fala sério. Você entende? O que é essa negligência desse talento aqui? Irmão, não se envolveu, não trabalhou, não se preocupou em trabalhar, não quis calejar as mãos nessa obra, não quis pagar o preço, não quis renunciar. É isso que é a omissão do trabalho com o talento. O terrível que eu vejo nessa parábola é esse, que o cidadão está no reino, é participante de uma tremenda glória, recebe talento, que Deus reparte a cada um segundo a sua capacidade, então repartiu aquilo que estava dentro da capacidade administrativa daquele homem, porque Deus não nos dá nenhum fardo que não possamos carregar, amém? Com tudo isso, aquele homem negligencia a dádiva que ele recebeu de Deus, esse talento que poderia edificá-lo, dar-lhe galardão, alcançar, vamos assim imaginar, outras almas, multiplicar os talentos do seu Senhor, seja lá o que possamos imaginar. Ele negligencia o trabalho com o talento, o trabalho no reino, o trabalho na obra, e ele chega ao ponto de perder a própria salvação. É isso que eu entendo. Não sei se outros diriam, não, não é nada disso não, tá bom. Se não for nada disso, o futuro certamente vai nos ensinar quando atravessarmos os portais da morte e da vida. Mas, que eu creio que é assim, é. Por isso, irmão, o alerta é esse. Se você considera que Deus tenha feito algo na sua vida, entenda que esse ponto que Ele realizou na sua vida, ele pode ser multiplicado. Jesus te libertou do espiritismo? Isso pode ser multiplicado? Te libertou do catolicismo? Isso pode ser multiplicado? Jesus te libertou das falsas igrejas evangélicas, das igrejas da política, da rosa, do sal? Isso pode ser multiplicado? Então multiplica. Multiplica. Mateus capítulo 26. Vamos dar um pulo. Diz assim: tendo Jesus concluído esses ensinamentos, declarou aos seus discípulos: como sabeis, daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Veja bem, verso 2 novamente, Jesus está dizendo, como sabeis? O que quer dizer essa expressão? Ou seja, eu não estou falando uma novidade para vocês, eu estou apenas repetindo, confirmando. Então, como vocês, resumindo, como vocês já sabem,
Daqui a 2 dias a Páscoa será celebrada e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Enquanto isso, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e fizeram um acordo para prender Jesus por meio de traição e matá-lo. Porém, recomendaram que isso não seja feito durante a festa, para que não ocorra grande alvoroço entre o povo. O que eu vejo aqui engraçado nisso? Jesus já está dizendo assim, como eu já falei para vocês com antecedência, já profetizei, já escrevi, já tudo que... Imagina tudo que Jesus pudesse fazer, vocês já estão sabendo, vai acontecer isso, isso e isso. Enquanto Jesus está falando de um projeto de Deus, que é bom para a humanidade, é projeto de Deus, lá num canto, lá na casa do sumo sacerdote, Caifás, aqueles que não aceitam a verdade de Deus estão se preparando para se levantarem contra o projeto de Deus. Mas o que eles vão exatamente fazer? Exatamente o projeto de Deus. Isso não é predestinação, irmão. Isto se chama soberania. Muita gente ainda não entendeu o que significa a palavra soberania. Quando nós dizemos assim, Deus é soberano, e a Bíblia diz, nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Quando Deus idealiza um plano, mesmo quem se levantar contra o plano de Deus, simplesmente vai estar servindo de escravo para Deus, porque Ele é onisciente. Quando Ele planeja alguma coisa, Ele já planejou, incluindo os adeptos e incluindo os opositores. Tudo que nós precisamos nesta vida é ter certeza se a nossa vida está nas mãos de Deus. Se eu entro no meu quarto e ouço Deus, se eu elevo os olhos para os altos e vejo Deus, se eu estou com Deus e Deus está comigo, não me interessa nem os que estão do meu lado e nem os que estão contra mim, porque Ele é soberano e os seus projetos sempre serão cumpridos. E como diz a Escritura, todas as coisas cooperam juntamente. Os que fazem bem, os que fazem o mal, todas as coisas cooperam juntamente para o bem. De quem? Dos que amam a Deus. Paulo escreveu isso e eu concordo com ele plenamente. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, o seu concerto. Outra coisa que eu queria ver, acho que já comentei, sobre os homens tramam, acabei de comentar, os homens tramam para se opor a Deus, mas não tem como. Então, irmão, só para encerrar, a sua preocupação é se você está no seu canto caminhando, se está ouvindo Deus, se Deus está te dando uma direção. Essa é a sua preocupação. Você não tem que estar preocupado com quem está falando nem bem de você, nem mal de você. Você não tem que se preocupar com isso. Isso não pode ocupar os seus sentimentos, o seu coração, a sua mente. Você vai passar na rua alguém, ei, você é o maioral, tá bom, irmão, obrigado, a paz, segue seu caminho. Você vai passar alguém e vai dizer assim, lá vai um pilantra, você, obrigado, tá, fica com Deus também, tchau, entendeu? A sua preocupação é com Deus, não é com os homens. Porque aquilo que Deus disse que fará na sua vida, Ele fará. Mas e se um exército se acampar contra mim? Maior do que o de Caifás? Maior do que o de Roma? Roma era um grande exército. Deus olhou lá do céu e falou assim, para conseguir crucificar o meu filho, eu vou precisar de um grande exército.
Você dá para entender isso? Tudo, quando Deus quer realizar uma obra, tudo se torna projeto de Deus. Esse tipo de mente que Deus tem, a Bíblia diz que ela é insondável. Deus dá livre-arbítrio a todos os seres humanos, não predestina nenhum deles, e mesmo fazendo todo ser humano livre, ele consegue realizar obras que você acha que o ser humano foi obrigado a realizar, mas ele não foi obrigado a realizar. É porque isso já está na onisciência de Deus, os passos do ser humano. Isso é profundo que nenhum de nós jamais conseguirá entender, nem na terra e nem por toda a eternidade. Não conseguiremos entender essa capacidade de Deus. Verso 6. E aconteceu que, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, chegou próximo dele uma mulher, portando um frasco de alabastro, repleto de perfume caríssimo, lhe derramou sobre a cabeça enquanto ele estava reclinado à mesa. Diante daquela cena, os discípulos se indignaram e comentaram: por que este desperdício? Porquanto esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus repreendeu-os: por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Veja aqui, irmão, que coisa interessante. Os discípulos reverenciavam Jesus? Os discípulos tinham respeito por Jesus? Os discípulos que estavam tão próximos, eles realmente andavam com Jesus? Alguém que não faz parte do grupo, alguém que não esteve no Monte da Transfiguração, alguém que não entrou na casa da menina, da filha de Jairo, alguém que não viu a mulher do fluxo de sangue tocar Jesus, alguém que não viu o filho da viúva de Naim ser ressuscitado, chega com algo preciosíssimo, caríssimo, que daria para aquela mulher viver uns bons dias tranquila, porque diz assim, isso aqui poderia ter sido vendido e dado aos pobres, e a Bíblia diz assim, era caríssimo. Aí os discípulos dizem assim, que desperdício. Desperdício? Então eles não reconheciam em Jesus quem realmente ele era. Porque senão eles diriam verdadeiramente só este é merecedor desse banho, desse perfume. Mas ao contrário, eles repreendem a mulher, que desperdício! Eles não eram tão espirituais quanto muita gente pensa que eles eram nessa época aí. Aquela mulher fez o que eles eles não fariam. Se desse aquele vaso de alabastro na mão de Pedro, ele não faria. Na mão de Tiago, não faria. Na mão de João, não faria. Se desse na mão de qualquer um deles, não faria. A mulher foi lá e derramou sobre ele. E eles, os espirituais, que isso? Isso aí poderia ter sido usado para os pobres. Jesus falou, conversa fiada de vocês. Os pobres vocês sempre tiveram e sempre terão ele no meio de vocês. Vocês nunca fizeram nada disso pelos pobres. É isso que eu entendo aqui. Quando Jesus diz assim, não, por que vocês estão repreendendo essa mulher? O que ela fez foi uma boa ação para comigo, ela está me ungindo para o meu sepultamento. Quanto aos pobres, vocês sempre o tendes, e vocês podem fazer bem a eles quando quiserem. Ou seja, você até agora não tem feito nada. Só agora, depois dessa atitude da mulher, é que vocês estão lembrando dos pobres. Muita gente fala, irmão, de coisa que não é real na sua vida. A sociedade está cheia de gente assim. Não, isso aí podia fazer para os pobres, mas ele nunca fez. É o que se vê aqui nos discípulos. Outra coisa,
Os discípulos espirituais caem para cima da mulher. Imagina, se tivesse corrente ali, coitada dessa mulher. Se tivesse chicote, se tivesse uma forca perto, essa mulher tinha ficado pendurada na ponta da corda. E os discípulos, todos eles se achando certinho. Todo mundo repreendeu a mulher, mas Jesus vem e mostra que eles estavam errados. Tomar cuidado, irmão. Essa é uma lição poderosa, dentre tantas que dizem o mesmo contexto. Tomar cuidado, porque tem coisas que nós podemos pensar que estamos certos, mas quando Deus olha, nos vê como errado. E eu já falei, a nossa cabeça não é fábrica de verdade. A Escritura diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu entendo que se eu preciso conhecer algo, significa que isto não faz parte de mim. Isso não está em mim, não está no meu entendimento, não está na minha percepção. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade, significa que eu não tenho a verdade. Eu preciso me tornar um aluno, um aprendiz. Então, tomar cuidado quando você se diz, eu sou inteligente, eu fiz faculdade, eu sou estudado, eu posso esquadrinhar a questão, eu sou um ótimo, eu sei interpretar texto, eu conheço a hermenêutica, eu conheço a exegese, eu sou fera, eu fiz teologia. Aí você tem, se você vê alguém quebrando nos pés de Jesus um vaso de alabastro, você vai dizer, que é isso? Isso aí poderia ter sido dado aos pobres, vendido e dado aos pobres. De onde você tirou essa ideia? Da sua mente. Foi uma atitude sem orar. Não recebeu nada de Deus, falou porque quis falar. Foi uma atitude esquadrinhada pelo seu próprio entendimento. Este é o perigo da igreja evangélica e é a causa da igreja evangélica que vai ficando para trás. Ela não se preocupou em orar. Foram crentes inteligentes e não espirituais. Porque o inteligente larga a sua inteligência de lado e parte para a sua espiritualidade. Isso ou aquilo. Vamos sentar aqui para resolver esse negócio. Não, vamos sentar para orar sobre esse negócio. Por que as igrejas estão fracassadas? Maranatas, Assembleia, Batista, porque eles possuem um corpo, eles chamam um corpo episcopal, outros chamam corpo diaconal, e esse monte de besteira. Eles sentam e eles decidem como as coisas vão ser. Eles decidem até a própria doutrina da igreja naquilo que eles têm dúvida. Vai por votação. Eu conheci isso melhor que a palma da minha mão. Irmão, nós temos que decidir. As mulheres vão usar roupa, calça comprida, saia. Como que nós vamos fazer isso? Quem vota a favor da saia? Quem vota a favor da calça comprida? Aí, tá, tem mais alguma opinião? Poderia ser tantos palmos acima do joelho, ou tantos palmos abaixo do joelho, ou não sei o que da canela, e fica um monte de crentezinho de meia tigela, palhaço, querendo criar doutrina para a igreja do Deus vivo. Quem é o fundador da igreja? Jesus Cristo. Se a casa é dele, quem é que comanda? Então, irmão, cuidado. Eu sei que você é inteligente, eu também me considero inteligente pra caramba, mas eu sou tão inteligente que na hora de decisão eu parto para a oração. É assim que eu uso a minha inteligência, com a frase que o meu Senhor Jesus me ensinou aqui nesse ministério, que hora de decisão é hora de oração. Isso é que Deus nos deu, isso é precioso demais. Então, meu irmão, todo mundo repreendeu a mulher e se acharam certos. E ainda usaram argumentos, a prova de que eles estavam certos. Esse dinheiro poderia ter sido dado aos pobres. Mas Jesus vem e diz assim, não, vocês estão todos errados.
No verso 10, disse: percebendo isso, Jesus repreendeu-os. Por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Bom, vimos isso, né? Comentamos sobre isso. Vamos partir então, irmão, lá para o verso 13. Com toda certeza vos afirmo, em todos os lugares do mundo onde este evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou como um memorial a ela. O que está acontecendo aqui, irmão, nessa situação? Aquilo que os discípulos estão reprovando, aquilo que eles estão dizendo que não deveria ter sido feito. Eles disseram que aquilo não tinha que ter sido feito, estava errado. Aquilo que eles reprovaram, e pelo jeito todos reprovaram, Jesus vem e diz assim: não, isso que ela fez, isso aí tem um peso, quase que um peso de eternidade. Jesus diz assim: em todo lugar onde o evangelho for pregado, isso vai ser contado para a memória dela. Olha só, já tem 2000 anos e essa mulher não é esquecida. Quando chegar lá no céu, essa mulher vai ter galardão que maior do que de muitos sacerdotes. Porque, fundamentado na atitude dela, Deus deixou lições gloriosas sobre a terra. Enquanto os discípulos reprovavam, Jesus diz que o que ela fez será contado. E o que essa mulher realizou será um memorial, aonde este evangelho for pregado. E nós sabemos que esse evangelho ainda será pregado por mais 1000 anos, no que nós chamamos de milênio. E esta mulher vai continuar sendo lembrada. Mas os discípulos disseram o quê? Que desperdício, que mulher estúpida, que mulher ignorante, não sabe nem o valor de um vaso de alabastro. Negócio desse caro, ô mulherzinha burra. Foi isso que os discípulos fizeram. E Jesus diz assim: ao contrário, vocês não pensam igual a mim. O que ela fez, enquanto o evangelho for pregado, ela será lembrada. Irmão, tem uns apóstolos por aí que a gente já nem fala mais no nome deles, né? Bom, nós precisamos tomar cuidado com os nossos pré-julgamentos muito apressados. No verso 17, diz: no primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e consultaram-no. Onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? Ao que Jesus os orientou: ide à cidade, procurai um certo homem, falai a ele: o mestre manda dizer-te, é chegada a minha hora, desejo celebrar a Páscoa em tua casa, juntamente com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes havia instruído e prepararam a Páscoa. Irmão, coloquei esse detalhe aí só para comentar novamente algo que nós já sabemos, né? Quem está estudando lá, nós temos um estudo chamado Jesus celebrou a Páscoa, né? Mas você vê aí que tem um título em negrito em cima do verso 17 que está escrito a ceia do Senhor, não é isso? Mas quando você lê o verso 17, diz: os discípulos aproximaram e disseram ao mestre, está perguntando, foram lá perguntar para o mestre: mestre, onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa, né? Essa história de ceia do Senhor, Santa Ceia do Senhor, que foi um fruto a falta do fruto de estudo da igreja, porque Jesus Cristo não instituiu ceia nenhuma. Eu estou só repetindo isso aqui, porque o estudo já está completo, ao alcance de vocês, mas eu quero repetir, porque é sempre bom.
esse negócio dessa palhaçada toda que foi criado ao longo da igreja, negócio de comer pãozinho, beber vinho, isso foi uma verdadeira palhaçada. Isso foi um ritual do qual todos nós já participamos, né? No tempo da ignorância, e achávamos que era o culto mais espiritual da igreja, né? A tal ponto de que as pessoas vivem lá na sua prostituição espiritual, na sua sem-vergonhice, o mês inteiro. Mas no tal domingo que é a Santa Ceia do Senhor, mete um vestidinho de fada, pega uma varinha de condão e vai para a igreja com a cara mais deslavada, porque foi participar da Santa Ceia do Senhor, foi fazer parte do corpo do Senhor. Porque Jesus disse, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Não é corpo nem sangue, conversa nenhuma, que igreja evangélica não é igreja católica com doutrina de transubstanciação, que diz que o pão se transforma no corpo de Jesus e o vinho no sangue de Jesus. Só a cara deles, que nunca deixa de ser uma cara de pau, deslavada. Só isso. Então não tem nada de pão virar corpo, não tem nada de vinho virar sangue, e não tem nada de ser participante do corpo do Senhor. Aqui está escrito, onde quer que preparemos a refeição da Páscoa. Páscoa é para quem? Para judeu. Páscoa não é para a igreja. Aí você vai nos seminários teológicos da vida, e eles dizem, olha, existem duas coisas que Jesus deixou para a igreja. Uma delas é o batismo e a outra a celebração da Santa Ceia. Não é nada, conversa fiada. A igreja não tinha que ter celebrado nenhuma Santa Ceia. Jesus Cristo não instituiu. Aí os mais espirituais dizem assim, não, mas irmão, ele destituiu a Páscoa e instituiu a ceia. Mas assim não tem condição, né? O camarada vai buscando recurso aonde ele não está vendo nada daquilo, onde ele sabe que aquilo não enxerga, mas ele tira uma carta da manga. Então, irmão, só para ficar registrado, nada de que comer pãozinho vai te fazer espiritual, nem beber vinhozinho que vai te fazer espiritual. E outra coisa, aí um abismo chama outro abismo, né? Aí chega na Santa Ceia. Aí, cadê o vinho? Não, vinho não, irmão, é o suco de uva. A gente tem que rir mesmo, né? Porque o que acontece? A Páscoa foi celebrada com suco de uva. O vinho é originário do suco de uva, mas é vinho com álcool. Álcool mesmo, álcool. Sabe o que é álcool? Álcool. Agora, vai me dizer que o judeu tinha lá um vinho sem álcool. Aí eu vou dizer assim, caramba, eles estavam bem avançados, né? Como é que chama esse negócio que faz o vinho? Destilaria? Pois é, esse negócio aí, que faz essas coisas, eles naquela época, irmão, não tinha nada do que nós temos hoje aqui. Hoje nós temos sim um suco de uva, não com 0 de álcool, porque não existe. Deixa eu dar um recado aqui, né? Quem sabe algum pastorzinho de meia tigela vai ouvir. Não existe suco de uva com 0% em álcool. Não existe. É impossível, com toda a ciência e tecnologia que existe hoje, é impossível se ter um suco de uva com 0% de álcool. Sabe o que é impossível? Não se consegue fazer? Entendeu? É impossível. Aí, não, irmão, a gente celebra aqui a Santa Ceia, mas com suco de uva que não tem álcool. Haja abismo, irmão. A ignorância é um negócio muito triste, né? Bem que disse Albert Einstein, né? Se você considera que a educação seja cara, então experimenta a ignorância. Uma palavra poderosa. Tu acha caro pagar para estudar? Então experimenta ser ignorante e tu vai ver o que é caro na vida. Então, irmão, só para repetir, para ser bem redundante.
a igreja não celebra a Santa Ceia. Por quê? Porque Jesus Cristo celebrou a Páscoa. Ele acabou com a Páscoa? Não. Por quê? Porque ele não tem autoridade para acabar com a Páscoa. Jesus não tem autoridade para acabar com a Páscoa. Pois se ele mesmo, Jesus, quando instituiu a Páscoa para os judeus, ele disse que seria o quê? Memorial perpétuo. Se ele disse que seria um memorial perpétuo, está feito. Nem ele não tem autoridade, ele já instituiu para ser um memorial perpétuo. Os judeus podem celebrar a Páscoa, nós não. Mas tem um grupinho aí chamado Igreja Quadrangular, que bota um bonezinho, né, o quipá, bota umas roupas de saco. Eita raça! E tem gente que chama eles de evangélicos. Eles não são evangélicos, meu irmão. Quem celebra a Páscoa não é evangélico, salvo se for um judeu convertido ao cristianismo. Na época da Páscoa, o judeu pode sim celebrar a Páscoa, porque ele tem o memorial de libertação do cativeiro egípcio. Nós, cristãos, não. Tá? Então, irmão, essa é uma realidade. Você não pode deixar de até decorar. Jesus celebrou a Páscoa. Ainda mais se você tiver, irmão, tem um irmão que está te enchendo o saco de outra igreja, tal, e tu não quer mais que ele apareça na tua frente, não quer mais que ele fale contigo, dê esse estudo de presente para ele. Se você não quer que um adventista do sétimo dia olhe mais para sua cara, pega aquele estudo, Adventismo Nunca Mais, dá de presente para ele. Se você não quer mais que um assembleiano olhe na sua cara, você pega aquela pasta Assembleias que tem lá na internet, dá de presente para o camarada. E assim, irmão, você vai ficando livre, leve e solto.